Então, boa noite, internautas do podcast Psiuquê. Estamos em mais um programa, né, um Psiuquê Cultura, um especial de programas onde a gente busca divulgar os artistas, os agentes de cultura, né, do município de Orleans. E esse programa, na verdade, né, esse movimento, ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc, onde o podcast Psiuquê foi contemplado. Então a gente segue com mais um programa. Para quem nos acompanha já sabe exatamente do que eu estou falando. A gente está aqui com duas convidadas que elas vão se apresentar, enfim. Isso é muito bacana. Fazendo a minha apresentação, minha autodescrição. Meu nome é Júnior Goulart, eu sou um homem negro, cabelo curto. Estou vestindo uma camisa branca, calça jeans e um sapatênis, né, um tênis preto. E fazendo a nossa apresentação, antes de a gente passar para as nossas convidadas, quero dedicar esse programa para quem já está nos ouvindo há muito tempo. Falar um pouquinho da nossa equipe técnica, né, o pessoal que está com a gente, e sem eles não seria possível a gente estar aqui. Né, o Gustavo Debona, ele que é responsável pelas câmeras, pela luz, pelo som. Né, o Joel Sucuan, que é responsável pela questão da edição, né, a parte de design gráfico. A Aline Mariotti, né, que ela faz a tradução, é nossa intérprete em Libras. Então, um grande abraço a essa equipe maravilhosa que está com a gente aí em todos os programas, patrocinado pela Aldir Blanc. E também estão com a gente desde a Lei Paulo Gustavo, onde o podcast também foi contemplado. Então, a gente tem 5 programas ali pela Lei Paulo Gustavo, que divulgam nossos artistas. E a gente conseguiu dar continuidade, né, com mais 10 programas. Esses 10 programas até em dezembro, a gente já está no 3º aqui e vamos seguindo. Também quero falar um pouquinho, né, do Amor de Mãe, né, da Jerusa. A gente conseguiu ali trazer o apoio dela, enfim, nesse sentido, de dar uma lembrança para os nossos convidados. Então, pensando na questão, né, da saúde, produto sem glúten, sem lactose. Então, um grande abraço para a Jerusa, Amor de Mãe, que está nos acompanhando nesse programa. Antes de passar para nossas entrevistadas, né, quero deixar a nossa lembrança oficial do podcast Psiuquê. Bem-vindo, Val. Bem-vindo, Rosane. Né? Obrigada. E antes vou passar a palavra para ela estar se apresentando. A Valdirene está vindo pela 2ª vez, então só para resgatar quem acompanha nosso programa, em maio de 2022 ela esteve aqui, tem um programa gravado, a gente fez um especial sobre o museu, que era o Dia Internacional, se eu não me engano, né, do museu. Então a gente fez, acho que foi um dos 500 programas que a gente fez, né, desde que a gente começou o podcast. O podcast começou em 7 de abril de 2022 e em maio a gente teve a Val. E ela está novamente aqui para a gente falar dos projetos dela, dos projetos, né, que a FEBAV, né, fez. Enfim, então a gente vai falar de temas assim que é muito bacana. A gente fala de vários projetos ao mesmo tempo. Isso é a primeira vez que a gente faz isso no podcast e eu acho que vai ser bem bacana a nossa conversa. E vocês estão convidados para comentar, compartilhar e seguir nossa página. Bem-vindo. Boa noite para vocês, né? E eu passo a palavra para você fazer a apresentação e aí a gente segue com a nossa conversa, que é bem informal e descontraída. Bem-vindo, Val, bem-vindo, Rose, né? E seguimos. Então, é um prazer, né, estarmos aqui, Júnior. Eu sou Valdirene, hoje, atualmente trabalho no Museu Ar Livre, na coordenação do museu. A Rosane é minha colega de trabalho e a gente veio aqui um pouquinho para falar sobre os projetos que a gente desenvolve enquanto profissional do Museu Ar Livre, né, da instituição FEBAV e Unibave, e também de alguns projetos que a gente consegue conciliar e está desenvolvendo enquanto pessoa física, enquanto museóloga ou enquanto profissional da área de cultura, no qual a gente trabalha e tem orgulho de estar trabalhando nessa área. Que isso é bacana, que a gente vai dividir talvez em 3 ou 4 projetos, né? Acho que 3 são da FEBAV, né? E eu acho que um especial é da Valdirene. E não sei se tem mais alguém que participou disso, a gente vai estar falando. Né? A gente tem projetos com a instituição, projeto pessoa física, projeto com empresas, então tem para todos os gostos. É isso aí. Isso é bom que a população acaba ganhando com isso, né? Rosane, vamos fazer a tua apresentação então, aqui para os nossos internautas. Tudo bom, né? É um prazer estar aqui, muito, muito legal esse teu trabalho que tu vem desenvolvendo. Então, meu nome é Rosane Robolt Duarte,
Eu atualmente estou trabalhando lá no museu, né, junto com a Valdirene, como a Valdirene comentou. Atualmente eu cuido, né, dos projetos educativos, trabalhos com as escolas que a gente desenvolve, né, o recebimento das escolas lá no museu. Também auxilio na parte de restauração, né, de alguns acervos. E também sou professora lá no curso de pedagogia, né. Então, pela primeira vez, né, estou participando aqui. Vamos, então, conversar um pouquinho aqui sobre alguns projetos, compartilhar algumas informações do que já passou, né? A maioria dos projetos, na verdade, já encerraram, né? Praticamente encerrados, aí na fase de preenchimento de relatório, enfim. E contar um pouquinho de como que foi, né, essa experiência com esses projetos que renderam bastante coisas legais este ano, né? Então vamos dividir essas coisas legais com a gente, assim, né? Isso que é bacana. E mesmo que a gente já tenha realizado, né, o projeto, eu acho que vale a pena o resgate, né, aqui no programa né, imortalizar, né? Então, para as pessoas terem acesso também ao que aconteceu e futuramente, né, se apropriar, né, de alguma forma. Então a gente está aqui com 3, 4 projetos que a gente vai estar conversando, né? Vamos tentar administrar algumas coisas nesse sentido. E talvez a gente vai iniciar pelo primeiro projeto, né? Que eu vou falar sempre, talvez da FEBAV, talvez da Unibave, ou da pessoa física. Então talvez a gente vai ter que distinguir isso no nosso programa. O que é da pessoa física, o que é da Unibave, o que é da... Enfim, que eu acho que é bacana. Então a gente tem o primeiro projeto, né? Que eu trouxe aqui, que é o Baú de Memórias, né? Então, falando um pouquinho desse projeto, e fiquem à vontade vocês para compartilhar o microfone, que é justamente isso, né? Como é que surgiu o projeto Baú de Memórias, né? E, enfim, qual é o objetivo? E aí eu deixo aberto para você estar falando um pouquinho desse projeto. Ele é da FEBAV, ele é pessoa física, né? O projeto Baú de Memórias, ele tem como proponente a Aiga Cultural, que é uma empresa que trabalha com projetos educativos e culturais aqui na região sul. E eu e Demar, né, que é o nosso colega de trabalho, e a Rosane, fizemos parte desse projeto, e a Fernanda também, que é a nossa colega que trabalhou nesse projeto. Então, a proposta do Baú de Memória surgiu a partir de uma ideia da Rosane, que ela pode até comentar melhor por que a gente quis falar sobre Baú de Memórias, né? E a ideia desse projeto era uma exposição itinerante que ela circulou por 10 espaços. A proposta do projeto era 10 espaços. Acabou que ele circulou em 11 espaços, e cada espaço que a gente levava essa exposição, a gente fazia uma abertura e uma fala com o público. Então, a gente fazia uma interação com o público. Era uma exposição que foi pensada e pesquisada a partir de um objeto, que é o baú, que ele tem muitas referências aqui para o nosso município, né? Em questão da imigração, questão de memórias, questão de histórias. Então, a gente quis fazer uma pesquisa baseada num único objeto, a partir de documentos, a partir do próprio objeto, fazer um relato de quando surgiu o baú, e aí levar essa exposição para esses espaços e fazer com que as pessoas pensassem nesse objeto, assim como outros objetos, que ele pode ser trabalhado, e a partir de um objeto a gente acha que não tem informação, né? Não, um objeto traz muitas informações e pode ser trabalhado de diversas formas. Então, a gente montou essa exposição itinerante, e na exposição a gente fazia essa fala, explicava o que a gente encontrou de informações e fazia uma interação com o público, né? Fazendo relação com a viagem que os imigrantes fizeram, né? O que eles trouxeram no navio de bagagem. Por exemplo, você, Júnior, se você fosse viajar, fizesse o caminho inverso, o que você levaria no baú? Tendo o que você tem hoje, o que você escolheria para levar dentro de um baú? Então, esse era o questionamento que a gente fazia para o público. E é uma resposta muito difícil da gente, né, selecionar o que eu vou levar. E a gente sabe que esse foi o que os imigrantes que vieram aqui para a nossa região tiveram que fazer, né? Selecionar os seus objetos e trazer. Acho que a Rosânia também pode estar falando por que a gente pensou em fazer nessa exposição. Uma das propostas desse projeto, né, era a questão de pesquisa, de acervo, enfim. E no momento que a gente leu o edital,
nos veio na memória uma das atividades que a gente desenvolveu durante o curso de museologia, que havia uma disciplina chamada pesquisa de acervo. E foi uma disciplina que nos marcou bastante, né? Eu não sou da mesma turma da Val, a turma dela foi posteriormente, mas eu creio que foi uma das disciplinas que o pessoal mais... no início da disciplina ficava assim espantado mas como, né? Como fazer uma pesquisa de um objeto apenas, né? E aí, então o professor nos deu esse desafio de nós escolhermos apenas um objeto em toda aquela coleção enorme que tinha no museu e buscar informações a respeito de um objeto. Então, assim, um objeto que é antigo, que a gente não tem ali no dia a dia da gente, que está lá exposto, né? Onde buscar informação, de que forma buscar informação. Então, a gente sempre brincava, né? Mas como? Como que a gente vai conseguir desenvolver esse trabalho? E a minha experiência nessa disciplina foi sobre o baú. Né? O meu objeto escolhido naquele momento, aleatoriamente, foi sobre o baú. Talvez não tão aleatoriamente, porque eu tenho em casa um baú que pertenceu à minha avó paterna, né? Inclusive é esse aqui do banner aqui, né? Banner. E foi o baú que participou da exposição. E aí eu escolhi, então, pesquisar sobre o baú, mas não era exatamente este meu baú que eu tinha em casa. Foi um baú que estava no acervo lá do Museu Ar Livre no momento do curso, né, da disciplina. E aí a gente desenvolveu, e no semestre seguinte veio de novo essa disciplina, e veio de novo, acho que foram 3 semestres que precisava desenvolver pesquisa de acervo. E eu nunca mudei a pesquisa, nunca mudei o objeto, eu sempre pegava o que eu já tinha feito e ia aprofundando. E no final das contas resultou numa pesquisa de 37 páginas, se eu não me engano, apenas sobre o baú. Né? E aí ali a gente percebe, né, no final, não lembro agora qual foi o semestre, mas que a gente começou a perceber a importância da pesquisa de objeto dentro de um museu, né? Da importância disso e de como a gente consegue buscar informações e fazer relações com diversas coisas. Né? Inclusive com a vida da gente, com o presente, né? E aí, né, foi um trabalho lá da faculdade que ficou engavetado e eu não joguei ele fora, eu tinha ele no papel. Ainda bem. Eu tinha ele guardado no papel. E aí, quando surgiu esse edital, na hora, assim, né, veio aquele estalo, gente, vamos recuperar aí algumas pesquisas lá da época do nosso curso e tal, e buscamos essa pesquisa do baú. Né? E aí a gente acrescentou, né? Acrescentou claro, muita coisa, basicamente, eu acho que lá da época do curso, talvez 20% de informações que a gente aproveitou, e a gente foi em busca de mais informações ainda a partir do que a gente tinha, né? E aí pensamos então nessa exposição, que foi uma exposição itinerante, como a Val colocou, foram 11 espaços, né? Abriu primeiramente no CAT, lá no Centro de Apoio ao Atendimento ao Turista, né? Depois foi para a Secretaria da Educação, não foi exatamente essa sequência, mas passou na Secretaria de Educação, passou no CAPS, passou na PAI, no Museu Ar Livre também, no Samuel Sandrini, no Costa Carneiro, Tonesa Cascais, Santos Esprícigo, e na escola do Barracão, Leopoldo Ranoff. E encerrou, então, no Hotel Real Nobre. Né? Foi o encerramento, então. Foi o encerramento. E foi uma atividade muito bacana, a Val, né, comentou, essa interação que tinha com o público no final da exposição, as pessoas e as crianças, né, nas escolas. Então, elas respondiam esse questionamento que ela te fez, Júnior, num post-it. Né? A gente entregava o post-it com caneta e eles respondiam essa pergunta, esse questionamento do que eles levariam dentro do baú, o que eles consideram importante, do que eles têm hoje em casa que caberia dentro daquele baú, né? Era apenas aquele baú que eles poderiam levar como bagagem, não era 2, 3 ou enfim, malas, era um baú. E o que eles selecionariam? Então, eles escreviam no post-it e colavam no banner, né, ao redor aqui do baú. E aí, a cada escola, cada espaço que a gente passava, a gente ia buscar a exposição, recolhia os post-its, ia para dentro do baú físico, né, que estava ali na exposição,
e aí a gente levava para um outro lugar. Então hoje a gente está com uma quantidade de post-it lá, com respostas nos post-its enorme, né? E a gente ainda vai fazer um levantamento, vamos pensar em algum material para registrar pelo menos algumas das respostas mais interessantes que surgiram, porque apareceu muita coisa legal, assim, muita coisa bacana, né? Eu fico até imaginando, quando a Val me fez a pergunta, era justamente isso, o que eu levaria, né? E aí eu faço essa ponte, assim, talvez a gente precisa filtrar o que é mais importante, que talvez não seja tão material, mas tenha um outro significado, e que seja aquele urgente para pensar, eu vou abandonar, eu vou sair de onde eu estou para buscar, pensando lá atrás, né, na questão da imigração. Eu estou abandonando meu país, a minha pátria, para começar algo novo, eu não sei como é que vai ser, e eu preciso levar algo que me traga a minha história, para minha história não história. ficar apagada, né? E eu acho que talvez as respostas que surgiram, elas têm talvez essa dimensão realmente, o que eu levaria hoje no meu baú, o que eu ia colocar no meu baú, né? E a gente buscava fazer, principalmente nas escolas, né? Porque a faixa etária ali que a gente estava trabalhando, a primeira coisa que vinha na boca deles era o celular e o carregador. Né? Então a gente já sabia que ia vir essa resposta. Então a gente tentava, antes de fazer a atividade com eles, de fazer com que eles refletissem que se eles tivessem dinheiro, levando dinheiro, enfim, o celular é algo que eles poderiam estar comprando lá, né? Mas o que a gente tem em casa que a gente tem guardado de lembrança, que é algo que representa um período da vida da gente, enfim, algo que nos traz memórias que a gente não conseguiria adquirir lá, né? Sim. E aí foi tão legal, eu acho que vale citar, né, Val, a escola do Santos Esprícigo, que ali do Alto Paraná, que eles deram continuidade à nossa atividade. Nossa, que coisa bacana. Nós buscamos a exposição, né? Buscamos e trocamos de espaço, e a escola organizou, fez, por acho turmas, que por né? turmas, Por né? turmas. Foi. E cada turma com seus professores, construiu um baú e fez um baú de memórias da turma, né? Então tinha 7, 8 baús, se eu não me engano, e a professora Fabiola acabou chamando nós de volta para ir lá avaliar os baús, porque eles fizeram uma atividade assim, de quem que construiria o baú mais criativo. E aí, então, eles construíram o baú, alguns fizeram do zero, outros pegaram uma caixa que já tinha e decoraram e forraram, enfim. Mas o que era mais interessante é o que continha dentro do baú, né? E ali tinha foto, tinha roupinha de bebê, tinha foto de mãe que era falecida ou de algum parente, objetos. Tinha uma cerâmica que de uma dessas outras oficinas, uma oficina que a gente ainda vai falar aqui da oficina de cerâmica, que a menininha havia feito lá num outro espaço que a gente foi, né? E quando a gente abriu a caixa, tava aquela cerâmica que a gente tinha feito algum tempo atrás, né, algumas semanas atrás, e ela trouxe aquela cerâmica para pôr dentro do baú como algo que significava muito para ela. Né? Foi um objeto mais recente, mas também tinha objetos mais antigos, como um lampião, que na real não era uma história daquela criança, mas era uma história que pertenceu ao avô. Que foi passado na família. Então, foi muito bacana, porque tinham coisas que eram da própria história da criança, do pai ou da mãe, ou dos avós. Então, foi muito legal que ali o colégio deu sequência a esse projeto, que foi muito bom, assim. Foi um projeto que foi pela Lei Paulo Gustavo, de emergência cultural aqui do município de Orleans, e eu acho que a gente atingiu mais do que o esperado, né, do objetivo do nosso propósito do projeto. A realização do projeto, assim, né, como é que foi a realização? Vocês já falaram um pouquinho, mas a contribuição social do projeto em si, como é que vocês avaliam todo esse contexto, assim, né, a gente teve várias escolas, a gente passou, né? Então teve uma relevância social, eu afirmo isso, né? Sim. E como é que vocês veem essa questão assim, né? Eu acho que esse projeto fez pensar, né? Assim como a escola ali do Santos Esprícigo trouxe uma nova proposta, uma nova abordagem que até surpreendeu a gente, né? Enquanto os proponentes do projeto, isso fez com que as pessoas pensassem um pouquinho da sua história, do seu passado.
e pensasse também sobre o trabalho que os imigrantes no passado tiveram, né, que deixar o seu país e migrar para outro espaço. Assim como hoje a gente ainda tem os imigrantes, né? Então a gente não fala também só dos imigrantes lá do passado. A gente ainda tem imigração até hoje. A gente recebe haitianos, ou às vezes o pessoal daqui faz o caminho inverso, né? Então esse é um tema que está sempre em constante. E faz também as pessoas pensarem nisso, né? Que quando uma pessoa chega aqui, ela está deixando uma história para trás. E que a gente deve acolher essa pessoa com cuidado, com zelo, né? Porque a gente não sabe o que, às vezes, uma pessoa passou para estar aqui. E esse cuidado e zelo, ele significa não apagar a história dessa pessoa. Com certeza. Né? Porque a gente, nós, como a gente está aqui acostumado com nossa cultura, né? Então, vem pessoas de fora e a gente tenta... impor a nossa cultura sem conhecer a cultura deles, outro. né? E eu acho que essa troca de cultura, ela é rica, né? Então, eu acho que, nossa, muito contente com o projeto Baú de Memórias, né? E vou contar um segredo para vocês, assim, eu tenho um grupo que eu trabalho em Braço Norte, né? E eu tenho um grupo lá cuidando das emoções e eu vou trazer essa atividade do baú para o grupo. Se quiser, a exposição está disponível, né? Então, olha só, de repente convido vocês para ter Braço Norte, de repente... Ela está disponível para quem quiser levar para a sua instituição, fazer algum trabalho, ela ainda está disponível. Claro que o período do projeto acabou, mas ela é uma exposição que pode dar continuidade, né? Então, ela está disponível. São 6 banners, né, Val? Aqui a gente tem 2, né? Mas são 6 banners nesse formato aqui. E o baú, né? Com suporte ali. Então, é bem tranquilo, assim. É uma exposição itinerante, né? Ela foi feita justamente para isso. Bom, vou conversar com vocês Fica fora dos bastidores aí pra gente conversar sobre isso. Mais alguma coisa do baú de memórias que vocês acham importante? Como é que vocês estão? Acho que agradecer, né, Val, os espaços que nos receberam, né? A gente sempre fez o contato antecipado com esses locais, essas escolas. A gente foi muito bem recebido em todos os espaços, né? E elogiados também, né? E a gente teve um resultado bem legal. Como a Val falou, a gente fez a abertura no primeiro momento, né, no primeiro dia que a gente levava, e a exposição ficava lá, então, disponível para as escolas 1 semana e os outros espaços eram 2 semanas. Então, a exposição ficava o restante da semana lá disponível para os professores poderem dar continuidade, né? Enfim, ir até a exposição, porque tem a parte textual, né? A parte de pesquisa teórica, que é bem interessante, né? E a gente sabe que teve várias escolas, vários professores que trabalharam durante a semana com os seus alunos, né? Mesmo a gente não estando ali, né, todos os dias, mas deram essa continuidade e esse enfoque, né, nessa questão da valorização da história a partir dessa exposição que a gente levou e das reflexões que a gente fazia ali no primeiro dia, né? Então, acho que agradecendo esses espaços aí que nos receberam, a gente foi muito bem acolhido. Então, todos os espaços que foram ofertados, né, o projeto, vocês foram bem recebidos e deu, assim, um retorno positivo, assim, né, a contribuição. Foi uma troca, acho que muito bacana. Cada espaço foi diferente, né? Sim. Cada um aproveitou de uma forma, mas foi muito legal essa interação, essa troca, né, com esse público que foi bem diverso. Até porque questão de território também, né? A gente pegar o Alto Paraná, do Barracão, né, da PAI, né? Então são públicos bem diversificados, né? Algumas escolas nós trabalhamos com ensino médio, outras escolas foi com Fundamental 1, né? Então era realmente de acordo com a gente levava e a escola que nos trazia o público, né? Sim. No primeiro momento ali na abertura não era possível colocar a escola inteira ali no espaço, então vinha algumas turmas representando ali no primeiro momento e o restante das turmas trabalhavam durante a semana. A gente falou do lampião, né? Que foi algo lá do avô, né? Que a menina ela jogou o lampião no baú, mas ela não tinha conhecimento do lampião, então isso foi da história que ela recebeu. Fora o lampião, alguma outra objeto entrou no baú que chamou a atenção de vocês? Assim, tinha bastante roupas de crianças, né? Da memória, talvez, da infância.
Teve um que me chamou a atenção, que ela levou não é uma fralda, é aquelas calças plásticas que existiam antigamente. Eu acho que hoje nem sei se ainda tem. Eu nem lembro, tá? Eu sou novinho. Era a época da fralda de pano. E aí né? tinha essa fralda plástica que colocava ao redor da fralda de pano. Que eu achei assim muito diferente, né? A criança trazer. Alguns traziam também as fotos do pai ou da mãe que já haviam falecido. Então, alguns cartinhas. Então, mexeu assim bastante com a gente também, né? Porque eles pararam e pensaram e levaram as suas histórias, as suas memórias, né? Uma coisa muito pessoal. Então, acho que isso foi bem bacana. Sim. E o que está na memória é a nossa riqueza, né? Então, é aquilo que a gente lembra, assim, né? Seja uma fotografia, seja um objeto. Rosane, tu lembra de algo assim que entrou no baú, assim, que tu falou? Agora, especificamente, assim, não vou me recordar de algo além dessa calça plástica que a Val citou. Eu lembro que tinha muitas fotografias e algumas delas com um relato, assim, né? Uma cartinha escrita e histórias, assim, que nos chamavam bastante atenção. Algumas histórias boas, outras nem tanto. Sim. Né? E eu acho que isso a gente também conseguiu trazer esse recado, porque a gente tentou trabalhar muito isso, que independentemente se a história for boa ou se for ruim, a história é da gente. Sim. Né? Ela nos pertence. Né? Então, assim, tinha fotografias de mãe, uma avó que havia falecido, enfim, mas também tinha fotografias de pessoas que são vivas, e ali nos relatos a gente percebia, e não só da Santos Esprícigo que fez esse trabalho, mas também nos bilhetinhos, né? Nos post-its que foram colocados nos outros ambientes, a gente percebia nas respostas que a gente conseguiu mexer, né, com o sentimento, pelo menos de parte dessas crianças, desses alunos e desses adultos também, né, nos espaços onde não eram escolas, de estar, então, aprofundando, né, e trazendo essas reflexões perante a história da vida da gente, na valorização da identidade, né? Que é isso que acho que é importante, sim. A nossa história, a nossa constituição enquanto história, o nosso sujeito é isso, histórias boas, histórias não tão boas, né, e como a gente ressignifica essas histórias, né? Então, essas lembranças, elas são importantes, sim. E eu acho que cada história traz a sua identidade, traz a identidade das pessoas. Então, essa reflexão que vocês propuseram para as pessoas, eu acho que ela é válida, né? Eu acho que esse projeto, ele é significativo, e eu acho que talvez... Acho que vocês plantaram a semente, é algo que deve ser continuado, né? Claro, ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, mas... ele está ali, vocês plantaram a semente, né? E independente do apoio financeiro, enfim, eu acho que é possível. Sim, independente disso, né? O projeto acabou, mas ele está disponível, né? Para quem tiver interesse, a gente também consegue estar disponibilizando. E é a relação que a gente faz com os museus, né, Júnior? Porque muita gente diz, museu é local de coisa velha. É esse o conceito que se tem, né? E só de ir lá e olhar. Não é. É lugar de refletir, né? Também, então, de questionamento. Sim. A partir de um baú, olha tudo que a gente fez. Olha tudo que a gente conseguiu mexer, né, com as pessoas, com o sentimento. Então, assim, por que esses objetos antigos estão guardados no museu? Por que o museu guarda objetos antigos? Qual o objetivo disso? Qual a função de um objeto estar lá exposto? Né? É um objeto que não tem mais utilidade prática para o dia a dia, mas então por que ele ainda existe? Né? Essa relação que a gente faz. Então, a partir de um baú, a gente conseguiu né, mexer aqui com pessoas de várias faixas etárias, enfim, fazer reflexões, né, dos mais variados tipos, né? E então, dentro de um museu, né, não só o baú, mas todo o acervo que tem dentro de um museu, e não só o patrimônio material, né, mas também o patrimônio imaterial que a gente tem, né? Então, o que significa isso? É algo que a gente precisa parar para refletir, né? Principalmente aí as cidades, a gente tem muita gente aqui em Orleans que não conhece o museu, né? Que não faz ideia do que tem lá e que simplesmente tem esse conceito: museu é local de coisa velha, o que eu quero fazer lá, ver o quê?
né? E às vezes vai no espaço, tem 100 peças lá expostas, mas tem uma que chama atenção e que mexe com a pessoa, né? Então, é por aí, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? E o nosso Museu ao Ar Livre, ele é rico, né? Sobre as histórias, né? O acervo que tem lá no Museu ao Ar Livre, né? Então, traz a história da imigração. Então, quem não conhece o Museu ao Ar Livre de Orleans, né? Fica o convite para estar conhecendo, né? E eu acho que é isso que o museu traz, esse resgate histórico mesmo, né? Algo que eu não vivi, né? E alguém viveu aquela época e resgata, e as pessoas que não viveram aquilo, né, vão conhecer e tentar talvez viajar, né? Como é que foi, né? Como é que era antigamente, né? Como era que era antigamente uma lavadora de roupa naquela época, pegando o que tem lá no Museu ao Ar Livre, e uma lavadora de roupa de hoje, né? Comparação. E a gente pode fazer várias questões assim de acervos, né? E uma coisa que a gente fez lá no museu, que vou falar da exposição, já que a gente está falando do museu, dos povos indígenas, que esse material aqui é um catálogo que a gente montou, né? Da exposição Povos Indígenas, Registro dos Povos Xoklengues em Orleans e região sul de Santa Catarina. Essa também é uma exposição itinerante, essa é da Lei Paulo Gustavo do Estado de Santa Catarina, e ela circulou também por vários espaços. Nós tivemos uma abertura ali no Museu Ar Livre, depois ela circulou para o museu em Cocal do Sul, foi para o Centro Cultural em São Ludgero, né? E depois foi para Lauro Miller, e agora ela está de novo à disposição ali no Museu Ar Livre, no primeiro piso da Casa de Pedra. Quando a gente fala em museu, a gente está contando a história de alguém, ou parte de alguém. A gente sempre também, querendo ou não, a gente seleciona o que apresentar no museu. E o nosso Museu Ar Livre, ele fala muito da história dos imigrantes, dos europeus que vieram colonizar, né? Ali onde mostra as indústrias, a tecnologia, as rodas d'água, toda essa área de 2 hectares mostra mais essa parte, contempla mais essa parte do imigrante. E o indígena, ele não tem um destaque, né, nessa parte. Então, essa exposição, ela veio para dar destaque para esses povos que habitavam a nossa região antes da chegada dos imigrantes lá em 1882. Então, essa exposição, esse acervo que a gente montou a partir dessa exposição, ele já estava lá no museu, só que ele não tinha o devido destaque que a gente quis dar para essa exposição. E levar para outros municípios também, de oportunizar que essas pessoas que estão em outros municípios, às vezes, não conseguem ter acesso ao museu e também desconhecem essa história. Quando a gente fala dos povos indígenas, mas as pessoas às vezes têm noção de que o índio só está lá no livro de história e que Orleans, a nossa região, não teve os indígenas, né? A história dos indígenas é muito triste. Sim. Né? Quem conhece sobre imigração e colonização sabe que eles foram povos que foram dizimados a partir da colonização. Hoje a gente tem indígena em Orleans? Temos. A gente tem os descendentes. Assim como eu sou descendente de italiano e de alemão, a gente tem os descendentes dos indígenas. O que a gente não tem são grupos vivendo em reservas indígenas ou terras demarcadas para os grupos indígenas, né? Em Santa Catarina, a gente tem a terra indígena lá na região de Birama, que são dos Xoklengues, mas a gente tem outras etnias, como os Caigangues, os Guarani, né, que são etnias diferentes. Assim como a gente tem o italiano, o alemão, o polonês, são etnias que têm suas culturas totalmente diferentes. Os indígenas também têm. Cada povo tem a sua cultura, seu modo de vida. Enfim, e essa exposição veio para a gente apresentar para a população, principalmente para as escolas, que é um tema que é estudado, né? E que, às vezes, o pessoal não tem um material de apoio. Então, esse catálogo, né? Claro, ele não é um material tão extenso, mas a gente utilizou como fonte de pesquisa a própria documentação da Colônia Grã-Pará,
que é do dote de casamento da princesa Isabel, e que nessa colônia Grã-Pará tem vários relatos com a chegada do imigrante e o contato com o indígena. Tanto histórias boas como história não legal, né? Não tão legal assim. Então, o catálogo foi montado a partir desses objetos, a partir de fotos dos últimos registros dos indígenas aqui no Costão da Serra, na região de Três Barras, que a partir de 1940 a gente ainda tinha o registro dos 3 últimos indígenas, que é uma história que muitas pessoas conhecem aqui na nossa região, as pessoas as mais idosas, né? E também a partir do acervo que a gente tem no museu, do patrimônio material. Então, ela é uma exposição montada a partir desses 3 pilares. E que também é pensada para circular, né? Então, agora ela está à disposição no museu, que também é um projeto que finalizou, mas ele dá sequência ainda com a exposição disponível no espaço do museu. Como ele é um acervo que é único, ela é uma exposição que a gente, né, tem que ter todos os cuidados. Então, eu particularmente tenho, digamos assim, Receio? Não digo um receio, mas um certo apreço, né, por essa exposição, porque a etnia indígena é uma coisa que me instiga a pesquisar, a entender, né? Porque às vezes as pessoas, porque o indígena, o pessoal é muito preconceituoso em relação aos indígenas. Quando a gente entender que esses povos são diferentes da gente, a gente vai entender que eles vivem diferente e a gente tem que respeitar, né? Ninguém é igual, então, por que o meu modo de vida tem que ser o certo? Né? Então, a exposição vem para isso também, né? Para mostrar como que o índio caçava, quais as ferramentas que ele produzia, né? Que era a base de elementos da natureza, de rocha, de madeira, de plantas, enfim. E é muito bacana conhecer a tecnologia, né? O modo de fazer e o modo de viver desses povos. Eu acho... Pode falar, Rose. E só completando, né, o que a Val comentou, e muitos conhecimentos, né, que eles nos passaram, né, coisas que hoje a gente faz que é herança de lá, né, dos povos indígenas, e isso poucas pessoas sabem. A gente, na verdade, faz sem parar para pensar nisso, né, mas a gente tem muita coisa que já veio lá da cultura indígena, né? Quando a Val fala da questão da tecnologia, se a gente vê aqui na página 11 desse catálogo, né, algumas das ferramentas, a lâmina de machado polido, a mão de pilão, o bumerangue, né? Então, assim, são ferramentas que eles confeccionaram. E que técnica que eles tinham para deixar um pedaço de pedra, uma pedra tão lixadinha, tão lisinha, né? Quem faz isso hoje? Né? Se faz, talvez sim, mas com máquinas, com a tecnologia que se tem hoje, manual, né? Eles tinham, era tudo muito artesanal, né? Então, assim, a coleta, a caça, enfim, né? Então, eles tinham uma criatividade para eles sobreviverem essencial, né? E o que precisava, né? Que eles viviam, na real, da caça e da coleta. É o que precisa para viver, né? Claro que hoje os indígenas não vivem mais como viviam no passado. E nem devem, né? Ou devem. Isso é eles que vão dizer. Mas a gente, quando eu falo eu falo enquanto homem dito branco, povo europeu, né? Ou não indígena, de que o índio... ele não deve ter uma casa, que ele não deve ter um carro, que ele não deve ter um celular, por que não? Né? O indígena ele foi obrigado a se aculturar de acordo com o homem não indígena. Então, ele se obriga a viver dessa forma também. Né? A gente, às vezes, escuta muito isso, né? Porque o indígena tem celular. Né? Você vive como teus antepassados viviam? Não vivem, né? Então, eles, na real, acabam se obrigando a viver desta forma,
até por questão de sobrevivência. Questão do estudo, né, Val? A gente tem 2 indígenas colegas, né, que tiveram já aqui algumas vezes em Orleans, e todos esses 2 exemplos, assim, eles foram estudar. Todos os 2 fizeram mestrado. Um deles, inclusive, está fazendo doutorado. E aí, às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas... Mais um índio estudando? Doutorado. Sim, ainda, doutor? Doutorado, mestrado. Então as pessoas ficam impressionadas, sim, né? Mas por quê? Né? Então... Eu acho que, na verdade, né, eu acho que esse material ele é muito importante, né, porque ele não deixa a história, né, se apagar, indígena, né? se apagar, né? Então tá aqui, né? E a gente precisa fazer infelizmente, assumir que a história da colonização foi triste, né? Então, as pessoas vieram, né, de outros países, migraram para cá na busca, né, de algo melhor para elas, mas custou, né, vidas, né? Então, esse resgate, não é a primeira vez que a gente traz isso no programa, mas a gente precisa, né, demarcar esse espaço. E o índio, né, a pessoa indígena, ela pode ser hoje o que ela quiser ser, né? Ela pode estar na aldeia, no seu espaço demarcado por lei, mas ela pode, né, estar fazendo doutorado, né? E eu acho que é direito, né? É direito, né? Está estudando. Mas eu acho que o que mais o mais importante é não deixar que a história se apague, né? Porque se não tiver um material como esse, eu acredito que tem outros materiais, mas esse é uma referência para daqui a alguns anos a gente ler, né? E entender, opa, foi assim que foi a história, população indígena, né? Então, a gente tem, né, essa questão de registro. Realmente tem vários livros que falam dos indígenas, né? O próprio Padre João tem os livros que ele escreveu dos indígenas daqui, que foi uma das referências que a gente buscou para elaborar esse material. Mas a ideia do material é que seja uma fonte de apoio para o professor, ou para pesquisador, ou para quem tem realmente interesse. E que ela é uma leitura, assim, mais acessível e também não é tão extensa como um livro, né? Então, é uma história mais sintetizada da nossa história aqui dos povos indígenas, né? Tem vários recortes e que está à disposição lá no museu. Quem quiser ter acesso a esse catálogo ou visitar a exposição, pode estar visitando o museu. Ela vai estar de terça a domingo, né? Dentro do horário do museu. As escolas que tiverem interesse também em fazer o agendamento, pode entrar em contato e fazer o agendamento para as visitas guiadas, que com a visita guiada a gente consegue explicar mais ainda sobre essa questão da relação dos povos indígenas aqui na nossa região sul de Santa Catarina. Eu acho que é importante que esse material seja, né, trabalhado nas escolas e seja um convite para que os alunos, os professores vão até o museu realmente prestigiar, né, o acervo que tem lá, né? E que não seja apenas no dia 19 de abril, né, que na teoria é o dia do índio, do indígena, que a gente não deve mais menciona. Quando a gente se refere aos indígenas, a gente deve se referir aos povos indígenas ou o nome da etnia, né? A gente excluiu esse termo índio. Então, fica o ano todo, então os professores podem acessar o ano todo. Não visitei o acervo, mas vai ficar meu compromisso de voltar lá no IBAB, no museu. Está convidado. E conhecer, passar por essa exposição. Já que a gente está falando assim, né, da exposição, né, dos povos indígenas, não sei se a gente tem mais algo para falar. Eu queria mencionar um fato importante. Vamos lá. Que essa exposição, ela chegou, né, para o estado todo. A gente teve reportagem em TV e várias divulgação. A gente recebeu a visita de um Xokleng, que atualmente ele reside lá na aldeia de José Boatê. Então, ele vive lá na aldeia. E ele veio conhecer o acervo, a exposição. E ele ficou também impressionado, porque algumas técnicas, por exemplo, de um cesto, de um balaim que a gente tem aqui, a questão do tramado, ele não conhecia, que é um pouco diferente. Mesmo ele sendo da etnia Xokleng, uma trama que ele desconhecia. Qual é a página ali? Isso. Página 13. Então, foi assim, foi muito legal receber
um indígena que vive, né, ainda na reserva indígena, e conhecer a nossa exposição. Então foi algo novo, na verdade não foi algo novo, né? Algo que já estava ali. Agregou, né? Agregou, ficamos bem felizes. Né? Claro que a gente também recebeu o nosso maior representante indígena aqui da nossa o Vanderlei? Orleans, o Vanderlei, que está sempre, nosso parceiro lá. Então. Que está sempre visitando o museu, né? A gente sempre convida ele quando tem as atividades. Mas o pessoal vai dizer, mas ele não é índio. Ele é descendente de índio, né? Ele tem a sua história, a sua origem indígena. Ele não vive mais numa aldeia, mas ele sim ele é um indígena. E que valoriza a história dele, valoriza, né? E está resgatando, os antepassados, né? Isso. E assim, né, ele assumiu a cadeira com uma academia, né, Orleans de Letras, estiveram aqui no programa passado, né, e o André já teve, acho que, 3 programas aqui com a gente, né, e teve aqui junto com o seu André, com o seu Celico, com o Valdemar, e ele é acadêmico, né, da Academia Orleans de Letras, está muito feliz com isso, né, e leva, né, a história, né, da tradição dele, né, enfim, e leva com orgulho, né? Então, para mim, ele tem essa descendência, né, e eu não duvido e não discordo disso, né. Mais alguma coisa da exposição de povos indígenas? Então, aí fica o convite, né? Para quem ainda não visitou, ela vai estar agora de forma fixa no museu. E aí a gente consegue, quem for visitar, consegue aproveitar, além de visitar a exposição, visitar também os demais acervos do museu. Isso, acho que vocês falaram, né? Mas ela passou por onde? Passou por São do Gero? Cocal do Sul. E lá no Ecomuseu, em Lauro Miller. Lauro Miller. Passou em algumas cidades da região. Essa exposição ela está na Casa de Pedra, né? Só lembrando, ela não está lá no espaço do Museu Ar Livre, sim, mas é a Casa de Pedra que é anexo ao museu. É um espaço, né, separado. Isso. Mas quem for lá vai perguntar, vai visitar, né? E vai se identificar de certa forma. Já que a gente está falando sobre a exposição, né, dos povos indígenas, também houve, né, a oficina de cerâmica indígena, né? Como é que foi esse processo e qual foi o objetivo? Onde é que estiveram, enfim. Esse projeto da Oficina de Cerâmica Indígena é um projeto no qual eu fui proponente, juntamente com a Rosane. Foi também um projeto da Lei Paulo Gustavo, do Estado de Santa Catarina, no qual a gente quis trabalhar também a questão indígena, que é um tema que, em todos os projetos, eu tento colocar isso, né? Que eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso. E sair um pouquinho, né, Júnior, daquela história que a gente sempre fala de chegar no dia 19 de abril, as escolas, precisamos fazer uma atividade para comemorar, né, entre aspas, o dia do indígena. E aí, às vezes, a maioria das escolas ainda tem aquela atividade de fazer o cocarzinho com a pena, né? Então, encerra aí, né, termina aí o trabalhar a cultura indígena. E essa é uma atividade, né, que a gente propôs, né? Só para complementar, pode falar, Val. Isso. E aí essa oficina, a gente buscou trabalhar as técnicas de produção da cerâmica indígena. Como que o indígena produz os seus utensílios, né? Seja ele tanto utensílio para uso doméstico, digamos assim, ou também para a produção de urnas funerárias, que também era utilizado a cerâmica, né? O barro. Então, a proposta desse projeto foi de levar oficina para vários espaços. Inicialmente, eram 4 espaços já pré-selecionados, né? Quando a gente escreve o projeto, a gente já indica qual é o público. Então, a gente trabalhou com o CAPES aqui do município de Orleans. A gente trabalhou com os alunos da PAI, daqui do município de Orleans, com os alunos da PAI de Cocal do Sul. E a gente trabalhou também com uma escola aqui do município de Orleans. Então, foram 4 públicos. Além desse público, a gente fez uma oficina de contrapartida, que foi além do projeto, para o curso de pedagogia, para também contemplar as acadêmicas, que depois elas também podem replicar isso em sala de aula. Então, essa oficina a gente levou uma apresentação, falar sobre esses povos indígenas, quem são esses povos indígenas, aonde eles se localizam,
Então, a gente também levou banner, a gente fez uma apresentação e a gente entregou esse material também, um material impresso, que o participante podia levar para casa e ter isso de material de apoio também. Então, nessas oficinas, a gente, a partir dessa explicação, dessa contextualização sobre os povos indígenas, onde eles estão localizados, né? Inclusive, a gente foi buscar uma informação no IBGE, que o censo de 2022 indica que em Orleans a gente tem 6 pessoas de cor ou de raça indígena, né? Talvez tenha mais, mas talvez as pessoas não se autodenominam assim. A gente conhece muito o Vanderlei, que a gente mencionou, mas aqui a gente tem no censo essa indicação. E a questão da cerâmica indígena, claro que talvez esses povos aqui não utilizam mais a cerâmica como um meio de sobrevivência para fazer os seus utensílios, né? No passado, eles fabricavam muito nesse formato que a gente quis apresentar, que são as técnicas principalmente do acordelado, modelado e a queima, que são as principais técnicas para a confecção da cerâmica. Então, a partir da argila, a gente ensinou essas técnicas, cada aluno produzia a sua peça, né? E depois fazia a parte decorativa, que o indígena sempre tem um elemento decorativo muito presente, seja na sua vestimenta, seja na sua pintura corporal, seja nos seus elementos de utensílio de caça, de pesca ou utensílios domésticos, sempre tem o elemento decorativo muito presente, né? Nós levamos, né, para todas as oficinas, nós levávamos a argila e também os materiais, né, que todos os elementos da natureza, né, como a Val falou, que auxiliavam para a decoração dessa peça. Então, a primeira etapa, após a apresentação do PowerPoint que a gente elaborou, né, e das reflexões que a gente fez com eles, a gente partia para essa parte prática, né? Então, agora vamos botar a mão na massa. E aí, cada criança ou cada adulto ali, né, porque nós trabalhamos com vários públicos, desde Fundamental 1, a PAI até ensino superior, e até, né, o pessoal do CAPS também. Então, cada pessoa recebia uma quantidade de argila e a gente começava a técnica, que era a técnica do acordelado, né? Que foi uma das são 3 técnicas, 2 técnicas, mas a gente optou por trabalhar uma, né? Uhum. E aí, a cerâmica estando no formatinho ali, a gente partia para essa parte de decoração, onde a gente fornecia galinhos, pedrinhas, enfim, para eles poderem fazer essa decoração. E a gente trabalhava de acordo com cada público, claro, a idade, enfim, os tipos de decorações, né? Que é o tipo aplicado, carimbado, corrugado, digitado, escovado, pinçado, pintado, ponteado e ungulado, né? São várias técnicas que tem. Então, a gente ensinava, né? Algumas técnicas feitas só com as mãos, né? De beliscadinha, outras usada a marca da unha, né? Outra usada a própria marca da digital, enfim. E aí, depois, eles podiam levar essa cerâmica para casa, né? E foi uma atividade também, assim, que deu um resultado bem legal, de acordo com cada público, claro, né? Nas APAIs, a gente se surpreendeu bastante, né, Val? Tanto na APAI aqui de Orleans, quanto na APAI de Cocal, saíram pecinhas, assim, uma belezura. E aí, na parte da cerâmica, lá no museu a gente tem alguns fragmentos de cerâmica, então ela também foi um trabalho que envolveu a questão da pesquisa. A gente sempre envolve, né, o museu, de certa forma, para também estar levando o museu e o seu acervo para a população. Mas tem uma peça lá, que é uma cerâmica que a gente chama que é uma urna funerária, né, que é essa daqui, que ela é como se fosse um vaso, né? Essa que a gente tem no museu, ela é uma urna considerada pequena, mas a gente tem alguns museus em Florianópolis que são urnas bem grandes, que ela tem tampa, inclusive, né? Quando a gente morre, né, a gente vai enterrar o nosso ente num caixão de madeira, uma urna também. Sim.
E, no passado, algumas etnias também faziam os enterramentos ou numa urna dessas, né? Ou também tinha um outro tipo de enterramento que era direto na terra. Mas essa da urna funerária feita de argila chama muita atenção, porque aqui a gente consegue ver uma decoração, né? Mas como é que eles faziam isso? Né? E isso tudo de forma manual. E para chegar nesse nível, envolve desde a seleção do material, envolve a forma, como é que se faz, né? E tem a parte também da queima. Então, são várias etapas aqui, e que foi essa a ideia da gente estar levando para esses públicos, né? De que eles conheçam todo o trabalho que envolve a questão da cerâmica. A gente não apresentou, claro, a questão da pintura, porque a pintura é feita depois da queima, né? Então, seria um outro trabalho maior, né? Uma outra essa etapa. etapa da queima a gente não etapa, fez, né? Porque alguns públicos foram crianças, enfim, né? A gente optou por não fazer essa etapa da queima, né? E aí a decoração viria após, mas a gente falou, né? A gente colocamos vídeo, né, sobre esse processo da queima e também trouxemos algumas imagens. Sempre era falado do urucum, né? Que muitas crianças que vão no museu hoje já sabem, a gente observa isso, que as escolas têm já trabalhado algo além, né? Porque muitos alunos vão e lá do ladinho da Casa do Colono tem um pé de urucum lá, que é o coloral, né, que a gente compra no mercado. Claro que o do mercado já é misturado, né? Mas boa parte das crianças, quando eles visualizam o pé do urucum, eles dizem, é aquela sementinha que os indígenas usam para fazer decoração, né? Então a gente fica feliz, né? Quando a gente escuta eles falando disso, olha que bom, né? Já estão trabalhando algo além, né? E esse também foi um projeto bem bacana, né? E querendo ou não, se alguém tiver também interesse de um dia que a gente replique essa oficina, também está disponível. Só entrar em contato com a gente que a gente vai e faz com todo prazer. Olha, não vai ter espaço na agenda de vocês ali, hein? Pessoal, dá jeito. Chamar, enfim. Foi uma oficina, né, com nossa proposição, né, Val? Mas lá no Museu Ar Livre a gente também consegue oferecer a partir do ano que vem, né? Se tiver escolas que já visitamos o acervo, gostaríamos dessa oficina, né? A gente pode estar desenvolvendo lá no museu, agendando o dia e desenvolvendo essa oficina lá, sem problema. Isso é muito bacana. E o que eu ia destacar agora é que dentro do que a gente conversou até agora, dentro dos projetos, né? Então a gente tem um resgate histórico, né? Pelo menos em todos, né? No baú e também nesses outros dois que foram apresentados, né? Da exposição de povos indígenas, da cerâmica, mas não só o resgate histórico, mas também foi demarcado a questão da inclusão, né? Uma população que trabalha os seus cuidados com a saúde mental, que são os usuários do CAPS, né? E as crianças, os adultos, enfim, da PAI, né? Que são as pessoas com deficiência que têm acesso, né, à informação e têm acesso à inclusão, né? Então, acho que é o grande mérito do projeto que vocês executaram, né? Dos 3 projetos que foram apresentados até agora, né? E eu fico feliz. A gente poderia falar só do baú, a gente poderia falar só... E a gente está misturando, trazendo tudo, né? E eu acho que tá bem bacana a nossa conversa. E talvez para a gente fechar agora, tem um outro projeto, né, que vocês estão executando, que é a prevenção do acervo documental. Eu acho que esse também vem muito ao resgate que a gente vem trazendo, que é manter a história viva, né? A gente falou aqui da documentação, que a gente montou essa exposição. Então, a gente finalizou esse projeto, que a gente chamou Entre Mapas e Cadernetas de Campo, que é um projeto que foi contemplado no edital Elizabeth Anderle de Estimacultura do Estado de Santa Catarina, de 2023. Nós estamos na fase de prestação de contas, mas ele também é um projeto que a população vai ser beneficiada. Esse projeto ele consistiu na conservação e restauração de 75 mapas do dote de casamento da Princesa Isabel, da demarcação dessas terras. São mapas e cadernetas de campo a partir de 1800
1875, né? Então, é um documento histórico, né? Não só de Orleans, mas de toda a nossa região, e que, até então, eles estavam guardados no museu, mas eles estavam enrolados, ele era de difícil até para a gente manusear ele, alguns estavam rasgados, né? Enfim. E com esse projeto a gente conseguiu fazer o trabalho de conservação e restauração, a gente conseguiu fazer o nivelamento desses mapas, fez a restauração e fez o envelopamento com poliéster cristal. E, a partir desse projeto, a gente conseguiu comprar mapotecas, que é onde a gente vai guardar agora os mapas. Então, quando o pessoal for fazer pesquisa com os mapas, vai facilitar muito o acesso, porque a informação já está ali de prontidão, e também o manuseio, né? Antes a gente tinha todo que desenrolar, então toda vez que a gente desenrola, a gente acaba danificando, né? Então agora, desta forma, a pessoa vai ter o acesso, vai conseguir acessar, e a gente vai conseguir preservar esses mapas por muito mais tempos. E as cadernetas de campo também, que são dos engenheiros agrimensores da época da colonização, de 1875, também, que são cadernetas de 30, 60 páginas, né? E que faz a demarcação de toda aqui a nossa região. Não é só Orleans, né? Porque o dote da princesa ele contempla 10 municípios, claro que não é a mesma proporção do que nós temos os municípios hoje, mas ele conta a nossa história aqui da nossa região e que as pessoas também têm acesso. Para te ter uma noção da importância desses documentos, a gente sempre recebe um perito judicial, que às vezes tem questões de divisão de terra, a justiça determina um perito judicial e ele vai lá no museu, a partir dessa documentação, ele consegue resolver esses problemas de divisão de terra, né? Então, se não tivesse essa documentação, ficaria um pouco mais difícil, né? Então, ele recorre a essa documentação, porque ele já sabe que lá tem essa demarcação, né? Esse é um dos exemplos, mas a gente tem busca por outros documentos para dupla cidadania, né? E, enfim, então essa documentação agora ela também é acessível ao público. As pessoas que queiram conhecer essa documentação, elas precisam fazer um agendamento pelo e-mail, né? museuarlivre@unibave.net, manda um e-mail, a gente agenda o horário para atender a pessoa e mostrar esse trabalho ou os outros documentos que a gente tem aqui com a documentação da Colônia Grã-Pará. A Rosane trabalhou, né, bastante tempo. A gente teve, claro, uma equipe. O Idemar, que é o conservador restaurador, né? A gente trabalhou na conservação, restauração. A gente fez uma atividade de contrapartida para a população, para mostrar esse trabalho. E a Rosane até pode falar da experiência de estar manuseando isso de novo, né? Que é sempre uma volta no tempo, é uma viagem no tempo a gente mexer nessa documentação. Ali foram 75, né? 76 mapas dos vários formatos, pequenos, grandes, eram mapas desenhados em material tipo tecido, tipo um linho, mapas em papel tipo manteiga, né? Vegetal, mapas em papel, né? Parecido com esse papel nosso normal. Então, assim, eram vários tipos de suporte. E para cada suporte tem um material específico na hora da restauração. Então, assim, não dá para usar o papel, por exemplo, se o papel era tipo papel manteiga ou papel vegetal, precisava usar papel vegetal para poder restaurá-lo, né? Se é esse papel que a gente tem hoje, utiliza-se o papel japonês, né? Um papel importado, que não tem no Brasil, que a gente tem que pedir de fora. Então, assim, cada mapa, né, era analisado minuciosamente, e alguns precisavam um pouco mais de intervenção, outros um pouco menos, né? Então, foi feito todo o processo de higienização primeiro, registro fotográfico do antes e o depois, desde antes da planificação, né, deles, onde a FAO falou que a gente
desde então, desde que trabalhamos lá, sempre estiveram enroladinhos, desde que eu acho que o Padre João pegou na sede da colônia, veio tudo enroladinho, tudo enroscadinho. Então, cada vez que você tenta abrir, mexe com a fibra do papel, né? E esse processo de planificação foi exatamente para deixar eles todos planificados e não enrolar mais. Então, hoje eles estão todos estendidos e guardados em gavetas, em mapotecas grandes, onde eles ficam estendidos, né? E envoltos desse poliéster, que são envelopes do tamanho deles, alguns mapas do tamanho dessa mesa, por exemplo, outros pequenos, né? Não menos importante, Não né? menos importante, porque praticamente todos esses mapas são recortes que finalizam o mapa integral da colônia Grão-Pará, né? Então, são as primeiras versões, os primeiros mapas que deram origem ao mapa total, né? O mapa integral. Um exemplo de um recorte de um mapa é do traçado do Rio Pinheiros, né? Que deu origem também, não só à comunidade do Rio Pinheiros, porque antigamente eles se baseavam pelo nome dos rios e não até então o nome das comunidades. Então, o Rio Pinheiros, ele nasce lá para cima do Barracão, Rio Carlota, Rodeio do Açúcar, não me recordo direito, e vai descendo até o Pinheiro Baixo e vai seguindo, né? Então, todo esse traçado era delimitado como Rio Pinheiro, Rio dos Pinheiros, antigamente. Então, aqui a gente tem a demarcação desses lotes, o nome dos compradores, né? Então, esse é um exemplo de um dos mapas. E aí tem isso de várias regiões. E, por fim, a gente tem um mapa de todo o traçado do dote da colônia. A gente tem o primeiro traçado do mapa de Orleans, inclusive do que seria o núcleo central, o núcleo urbano do município de Orleans. Tem todo o traçado, tem os traçados das ruas, né, que a gente fala também que é uma cidade planejada. Então, a gente tem esse mapa lá, que é pura história, né? A nossa história aqui do nosso município. E é super interessante e muito legal de a gente ter isso lá no museu, né? Porque a gente não conhece nenhum outro local, nenhuma outra colônia aqui na nossa região sul que tem material que a gente tem sobre colonização e migração. Então, nosso Centro de Documentação é uma referência até para outros municípios, outras colônias, para se basear como foi essa questão da imigração e colonização. E eu fico feliz que esse material está em boas mãos, né? Ali, né, Júnior, foram, digamos assim, 2 conjuntos, né, documentais que entraram nesse projeto, que foram esses mapas e essas cadernetas, né, que daí as cadernetas são encadernados mesmo, né, como se fossem livrinhos, né? Então, as cadernetas foi feito todo o processo de desmanchar tudo, fazer todo o processo de higienização e depois remontar, restaurando tudo que precisava e depois fazer encadernação nova totalmente, né? E então, aqui entrou esses 2 conjuntos, digamos assim, apenas, né? Mas a gente tem um acervo lá bem grande que, né, a gente sonha... E um dia consegui. Outro dia até brinquei com a Val. Eu disse, Val, não sei se vai ser a nossa geração que vai dar conta de restaurar isso tudo. Gostaríamos, né? De, enquanto estamos lá, ver tudo aquilo restaurado e digitalizado, né? Para estar à disposição de todo o público interessado, porque a gente, lá no museu, vem muitas pessoas de fora, inclusive do Brasil, que acabam tendo conhecimento disso e vêm em busca de informações, né? De descendentes, enfim. Então, que bom seria, né, se a gente um dia, esperamos que sim, né, de repente com mais projetos que surgirem aí, a gente consiga também ampliar, né, esse trabalho de restauração para o restante da documentação que está lá, né? Então, vamos sonhar que se realize esse projeto. Dá muito trabalho, então, fazer a restauração. É um trabalho bastante minucioso, né, tem, por vezes, a gente acabava ficando... Vamos considerar aqui que os mapas foi ainda um pouco mais rápido do que o trabalho que a gente fez das telas de São Lugero, né? Uhum. Que daí eram telas, não eram documentos em papéis. Mas, assim, mapas que às vezes levam uma manhã inteira, você fica num documento só, num mapa só, porque tem todo um processo, tem que aguardar, enfim, né?
para secar ou planificar, né? Tem todo e às vezes a gente vai usar uma técnica, faz o teste ali, não funcionou, não deu certo, busca qual o material necessário, qual a técnica necessária, qual a técnica correta para não danificar o documento, né? Porque não é chegar e fazer. E, enfim, né? Tem documentos que precisam dar banho, por exemplo, né? A gente fala isso, parece que as pessoas não acreditam, mas literalmente é enfiar na água, mas com todo um processo, lógico, né? E aí toda não é uma qualquer técnica. água também, não né? é qualquer água, não é só a água, né? Tem produtos que também são colocados. Mas é um trabalho bastante minucioso e que aqui na nossa região, acho que só o museu que faz, né, Val? Que a gente tem conhecimento em Florianópolis. Ainda de restauro de papel, tem uma profissional que trabalha em Criciúma, mas em restauro de forma geral, é nós aqui no museu que trabalhamos com restauro de vários suportes, se não em Florianópolis, na Tecor, que daí é um ateliê de conservação e restauração. E chegou a receber material de outros municípios para restaurar? Sim, a gente recebe principalmente solicitação de restauro de imagens sacras. Que é um outro projeto que a gente não falou aqui, né? Mas, enfim. A gente tem vários projetos, né? Mas esse também foi um dos projetos. Mas a gente recebe no museu solicitação de restauro de imagens sacras. Inclusive, aqui no Morro da Santinha, a gente fez um trabalho de revitalização, né? Não foi um trabalho de restauro, porque o restauro também exige técnica, conhecimento, né? A gente vai até certo ponto. Então, para cada caso é um caso, né? Se for para acervo de museu, a gente trabalha de uma forma. Se for para acervo de igrejas, a gente trabalha de outra, né? Então, tudo tem uma diferenciação muito grande entre restauração e reforma, né? Qual é a diferença? Tem muita... A restauração exige técnica, né? A restauração existe um estudo, existem materiais específicos para isso. Você tem que conhecer a imagem do que ela é feita. Você tem que literalmente saber de química, de biologia, né? Estudar os elementos, os materiais, tinta, estudar também a época do objeto, né? E a intervenção, você vai até um certo ponto, né? Agora, uma reforma, não, você pode utilizar outros elementos, inclusive trocar as cores, né? Você faz uma outra intervenção. Muda a essência, né? Muda o mérito. A reforma você pode até mudar. Na reforma muda o mérito, né? Isso, e no restauro não. Você tem que manter as características, o original. Então, o restaurador ele pode ir até certo ponto, né? E na pintura, por exemplo, ele não. Se você for fazer um restauro, também tem a técnica de como fazer a pintura. Né? Então, o Idemar, que é o restaurador, estudou na Itália, estudou em Minas Gerais, né? Então, eu e a Rosane, a gente nessa parte é ajudante dele. A gente obedece ele. Mas isso. O Ademar tá muito, muito bem de ajudante. O Idemar ele tem um conhecimento bem profundo sobre isso, né? Então a gente tem aprendido bastante com ele. Inclusive, uma das questões da restauração, né? Que isso ele sempre fala, né? Pra gente que tudo que é feito na restauração ela precisa ser reversível, né? Então, assim, por exemplo, se a gente vamos usar o exemplo das telas de São Ludgero, que foram as vias sacras da Igreja Matriz de São Ludgero, que vieram para o museu e foram devolvidas antes da Páscoa agora desse ano, né? Então, ali havia uma intervenção, né, já inicial, que a gente precisou remover, porque era uma intervenção que não foi feita de forma correta, né, para depois começar todo o trabalho inicial de novo. Então, foi uma intervenção feita de uma forma incorreta, né, e aí, para remover, teve uma dificuldade bastante grande ali, né, para remover aquele trabalho que foi feito não em todas, né, mas em algumas apenas. Então, assim, todo o processo que foi feito ali, todo o trabalho de restauração que nós fizemos nessas telas, se daqui 5, 10 anos precisar remover o que a gente fez, vai ser possível. É possível remover. Remove, né, para precisar refazer, enfim.
né? Mas assim, são telas, né? Porque estão lá na igreja de São Lugero, históricas, né? O padre Anselmo nos colocou esse desafio, né, para fazer a restauração, algumas delas bastante danificadas, caindo fragmentos, né, da tinta, da camada pictórica ali, e foi um trabalho muito minucioso, muito minucioso. Tinha telas ali que a gente ficou, tipo assim, eu acho que 1 semana, 2 semanas inteiras apenas em uma tela, né, até algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Mas essa é a intenção, não só nas telas, mas nas imagens sacras também que são feitas. A intenção é o que é feito, se daqui 5, 10, 20 ou 100 anos precisar remover, é possível remover, né? Essa é a intenção. Então, os materiais que são utilizados também são muito específicos. A cola, né? A cola principal que a gente usa na restauração de documentos hoje, a gente cola o documento, cola o papel de restauração no papel e também usa para descolar, né? Não ficou de forma correta. A mesma cola que a gente utilizou para colar, a gente vai utilizar para remover. Se a gente for fazer com uma cola branca, por exemplo, isso não vai ser possível. Mas então, essas colas comuns, né? Então, ela é uma cola específica para restauro. Todo material. Isso. Exclusivo. E para isso, né, a gente sempre fala, ter conhecimento técnico de como fazer para não danificar. Imagine um documento, né, que é histórico e se a gente for fazer um trabalho e danificar, então... E o danificar, né, Júnior, não é o danificar assim, não, mas eu fiz ontem, olha, né, ficou bom tal. Mas daqui 5 anos, como ele vai estar? Né? Essa aqui é a questão. Daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como que aquela cola que você usou vai estar reagindo? Então, assim... né, talvez ali nos primeiros anos, nos primeiros momentos, beleza, o documento tá... Como muito de costume colocar fita durex, fita adesiva, né, resolvi aqui o problema da encadernação, resolveu até não ressecar a fita, né, porque do momento que a fita ressecou, ficou a cola, ficou a mancha no papel, ou rasgou o papel, enfim. Não sai mais, né? E não vai sair mais, né, a mancha de alguns tipos de fitas, a gente não consegue remover. Então, é um tipo de material que não se usa, a gente sempre fala. Não sabe, não faz, né? Busca conhecimento para não correr o risco de danificar e não ter mais retorno, né? E para quem vai tentar buscar restaurar algum material, é procurar quem saiba, na verdade, né? Isso que a gente sempre recomenda, né? Buscar, quando for pensar em fazer um restauro, antes de contratar alguém, seja quem for, busque referências, né? Conheça o trabalho do profissional para ter referências, para não ter arrependimento depois. E onde é que a gente busca essa formação? O curso de museologia O curso de museologia, ele traz noções de conservação, não é de restauro, que conservação é diferente do que restaurar, tá? A conservação é o que a gente faz antes de restaurar, né? Eu tenho esse copo, então eu vou cuidar dele para que não aconteça nada com ele. Eu vou cuidar da chuva, do sol, da iluminação, eu vou cuidar para não deixar num local que ele possa cair, para que ninguém possa mexer, para quebrar, né? E o restauro não. Ele está com um pedaço quebrado, eu tenho que fazer intervenção, né? Enfim, tem essa diferença. A conservação é você cuidar para não ter que chegar na restauração. Que é a prevenção, na verdade. Isso. E aí a restauração exige... É um curso de 1 ano e meio, né? Que aí tem alguns cursos, se eu não me engano, tem no Rio Grande do Sul, mas aí não é... Eu acho que é mais de papel, né? O que o Idemar fez foi na Itália, daí ele estudou várias, desde madeira, cerâmica, enfim, vários tipos de suporte que a gente chama. Uhum. No curso de museologia, a gente aborda toda essa parte de gestão museal, né? Expositiva, enfim, mas realmente essa parte é a preservação e a conservação. A gente vai até aí, a restauração, pequenas noções assim que a gente teve. Como a Val falou, que a gente sabe, se a gente não falou besteira, né, Val? O Idemar vai nos corrigir depois.
Mas a gente aprendeu com o Idemar que ele sim tem essa formação e certificação de restaurador, né? Mas vocês estão ali assessorando ele, então provavelmente... A gente brinca, se a gente fizer coisa errada, o Idemar arruma. Claro que a gente vai com todo cuidado, né, Júlio? Pela paixão que vocês têm, né? Pelo trabalho de vocês, né? A gente tem noção de até onde a gente pode ir, né? Então, a gente sempre diz... Antes, é muito melhor eu saber o que não devo fazer, às vezes, do que saber o que fazer, né? Sabendo que eu não devo, por exemplo, deixar esse copo no sol, porque ele vai estragar, eu deixo ele na sombra, eu já vou estar ajudando, né? Então, saber o que não fazer já é meio caminho andado. Com certeza. Nossa conversa está muito interessante, mas, infelizmente, a gente precisa chegar no final. E, como eu falo, todos os programas, né, ficaremos aqui a noite inteira conversando e foi uma aula, né, uma aula para mim. Tenho que agradecer, né, o convite de vocês que aceitaram, né, estar aqui. E aí eu abro para as considerações finais de vocês, né, divulgar o museu, falar um pouco do trabalho de vocês, falar com os nossos internautas. Então fica aberto o microfone para as considerações finais de vocês, enfim. Tem um outro projeto que a gente... Vamos falar do projeto, então. Não, só para deixar para o público, uma próxima a gente vem aqui falar... Tu quer voltar para cá, né? A gente tem assunto ainda. Não, então tá, já tá um convite. Esse ano a gente vai trabalhar com outro projeto, que é a Histórias de Orleans, que é por meio da PNAB, que é da Lei Aldir Blanc aqui do município, que a gente também vai estar desenvolvendo aqui esse ano, falando sobre a história de Orleans, enfim. Mas eu gostaria de deixar assim enfatizado a importância desses editais para a área do setor cultural, né? A gente sabe que alguns vieram, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foram criadas a partir da pandemia, né? Então, o município de Orleans foi contemplado. A gente, enquanto fazedor de cultura, foi contemplado, né? As pessoas que inscreveram, que passaram por um processo, não é assim, eu vou escrever o projeto para a prefeitura e eu vou ganhar. Não, ele tem o edital, a gente tem que fazer a inscrição, ele passa por uma seleção, por uma comissão, né? E os projetos são analisados de acordo com o que o edital pede. Então, eu queria destacar a importância dessas leis para que a gente possa desenvolver esses projetos, porque se não fossem essas leis, a gente não estaria aqui falando esses trabalhos que a gente desenvolveu, tanto na própria instituição, na FEBAV, tanto como pessoa física, né? Então, as leis de incentivo à cultura são super importantes para os fazedores de cultura, seja de qualquer região que ela for. E fica também o pedido para que a população participe desses projetos. Quando tem um projeto, né, tem vários projetos legais aqui no nosso município, de várias áreas, da música, do artesanato, e que, às vezes, o público não participa, né? Então, se o pessoal participasse mais, eles iriam entender mais o que é a cultura. A gente fala tanto que o município de Orleans é a capital da cultura, né, mas a gente sente falta também do público, né? Então, gostaria aqui também de solicitar que o público participasse mais ativamente, né, desses projetos. Ok. Antes de passar para a Rosane, eu queria pegar um gancho da tua fala, Val, que é justamente isso, né? Vários agentes culturais foram contemplados, né, tanto com a Lei Paulo Gustavo como a Aldir Blanc, né? Então, os editais estão aí, né? Então, o podcast, né, o PSIUQ, ele foi contemplado nos 2 editais, na Paulo Gustavo e na Aldir Blanc. A gente está aqui divulgando os artistas, divulgando o trabalho de vocês, que esse é o objetivo do programa. Tenho que agradecer a Juliana, né, que ela é responsável pelo Departamento de Cultura, e destacar que todos os editais que foram contemplados, né, quem deu a nota, quem avaliou os projetos, não foram pessoas de Orleans, foram pessoas de fora, né, que olharam o projeto sem conhecer, né, quem é o Júnior, quem é a Val, quem é a Rosane, né? Então acho que teve uma neutralidade grande na questão do edital, né? Então, a todas as pessoas que foram contemplados, né, os parabéns, e a gente está trazendo algumas pessoas para cá, e mesmo quem não foi contemplado, que é o objetivo do podcast, é justamente isso, divulgar do programa do PSIUQ Cultura, que é divulgar os artistas locais e regionais, né? Então fica essa proposta. E tomara que a próxima gestão, né, que vai assumir agora em janeiro, valorize, né, incentive a cultura, como a gente percebeu. Eu
faço esse adendo ali, né, nessa gestão, né, com a Juliana. Então, eu acho que os artistas eles foram bem contemplados, assim, né, valorizados, e a gente precisa valorizar mais ainda. Rosane, suas considerações finais. Se a Val terminou a dela, né? Eu queria agradecer, né, também então, a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho dos nossos projetos, né, do próprio trabalho que a gente desenvolve. E a gente sempre está à disposição, né, não só no museu, para quem também, às vezes, vem em busca de um auxílio para os projetos, eu também estou sempre aberta e pronta para colaborar, seja com quem for e quem precisar. Bacana. E nós gostaríamos também, né, de fazer o convite, como a gente colocou antes. A gente sabe que tem bastante gente de Orleans que não conhece ainda o museu, né? Eu sempre gosto de comentar, quando possível, né, com pessoas. Até recentemente eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia num mercado aqui em Orleans, e aí passando no corredor, eu estava com a camiseta do Unibave lá, e aí ela me fez um questionamento sobre o museu, né? O horário de funcionamento. E aí eu perguntei, você ainda não conhece? Não conheço, eu moro pouco tempo na cidade, mas me disseram que é um lugar muito bonito e eu gostaria de conhecer. Eu disse, que bom, né? Tem gente que mora tanto tempo na cidade e não se interessa em visitar, né? Mas então o horário do museu, né, de terça a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h30 às 18h. E no sábado, domingo e feriado, então fica aberto direto, sem fechar ao meio-dia, né? São dias, né, ótimos para fazer uma visita, para fazer um piquenique, pode levar seu animalzinho de estimação, né, levar um lanche e passar, né, ao meio-dia ou enfim uma manhã, uma tarde lá, que serão muito bem-vindos, né? Então a gente deixa assim esse convite. Nós temos o Instagram do Museu Ar Livre, né? Sem o UAU ali, onde a gente sempre publica também as visitas, as escolas, as atividades, os projetos que a gente tem desenvolvido. A gente está sempre publicando lá para quem quiser conhecer. E a partir do ano que vem a gente também vai estar oferecendo alguns, não vou dizer projetos, mas algumas aulas diferenciadas no museu, além da visita guiada tradicional, né? Algumas aulas com temas mais específicos, digamos assim, que não necessariamente é a visita guiada tradicional que a gente tem feito até agora. Então a gente vai estar disponibilizando no site do museu também a partir do ano que vem, www.museuarlivre.com.br, ou, né, entrando ali pelo site do Unibave também consegue acessar. E muito obrigada pela participação, foi um prazer esse bate-papo, né? Estamos à disposição. Eu agradeço vocês, né? E quero deixar o recado para quem está nos ouvindo agora, antes de finalizar. Quem é de Orleans e não conhece o museu, vai conhecer. E quem está passando por Orleans, dá uma parada e conheça o museu. Gratidão a vocês por estar aqui, né? Até o próximo programa. Boa noite a todos. Até a próxima.